Respira devagar e deixa o corpo afundar um pouco mais no lugar onde você está. Hoje a gente abre um retrato calmo de um animal que virou símbolo, não só por ser grande, mas por ter vivido do jeito certo, no lugar certo, no tempo certo. O T-Rex, o rei definitivo dos dinossauros. E aos poucos, sem pressa, a gente vai acompanhar o ciclo inteiro da vida dele. Onde vivia, o que comia, o que fazia durante o dia, como era a caça, como era crescer, sobreviver e deixar descendentes. Nada de pressa, nada de sustos, só um mundo antigo respirando devagar. Para entender o T-Rex, primeiro a gente precisa chegar no lugar onde ele existia. Não é um lugar imaginário. É um pedaço real do planeta, só que numa versão muito mais antiga. Há cerca de 68 a 66 milhões de anos, no fim do período Cretáceo, a região que hoje é a América do Norte era diferente. O continente era cortado por um mar interno, e do lado oeste existia uma faixa de terra conhecida como Laramídia, uma espécie de corredor longo, perto da costa, com planícies, rios, pântanos e florestas. É ali que o T-Rex viveu, caminhando por terras úmidas, seguindo cursos d'água, cruzando áreas abertas e passando por bosques onde a luz entrava filtrada. O clima era mais quente do que hoje, mas não era um forno constante. Existiam estações, existia variação, e a vida se adaptava a esse ritmo. Imagina um fim de tarde num delta de rio. A água corre lenta. A margem é macia, cheia de marcas. O vento traz cheiro de folhas, lama e chuva distante. É um cenário perfeito para encontrar rastros. E rastros nesse mundo significam duas coisas: comidas e perigos. Nessas paisagens, o T-Rex não estava sozinho. Havia gigantes herbívoros pesados em movimento constante. Havia rebanhos, caminhos repetidos, trilhas abertas pela passagem de muitos corpos. Alguns dos animais mais comuns que dividiam esse mundo com ele eram Edmontosaurus, grandes hadrossauros, e também ceratopsídeos como o Triceratops. E isso já nos diz muito sobre a mesa do rei. O T-Rex era um grande carnívoro, e o que ele comia dependia do que o ambiente oferecia, do que estava disponível, do que estava fraco, do que estava sozinho e do que ele conseguia dominar. Ele podia se alimentar de caça obtida por ataque e também de carcaças encontradas, como muitos predadores fazem. Na natureza, até o topo da cadeia aproveita a oportunidade. A coroa não é só força, a eficiência. Agora, imagina o corpo do T-Rex se movendo nesse cenário. Ele não é um animal feito para delicadeza. Ele é um animal feito para impacto. A cabeça é grande e não é grande por acaso. Ela é um conjunto de ossos e músculos pensado para uma mordida poderosa, uma mordida que não depende de cortar fino, mas de segurar, esmagar e quebrar. Dentes grossos, mais próximos de estacas do que de lâminas, ajudam a prender e despedaçar. E quando a gente fala em rei definitivo, é aqui que a história começa a ficar clara. Porque o T-Rex não precisava ser o mais rápido do mundo. Ele precisava ser o mais decisivo no momento certo. Um predador grande economiza energia quando evita desperdício. Ele escolhe quando andar. Ele escolhe onde andar. E ele observa. E aqui entra uma parte silenciosa do dia a dia dele. Um animal desse tamanho não passa o dia correndo. Ele passa o dia controlando. Controlando o próprio gasto. Controlando a distância. Controlando o risco. Ele pode caminhar por longos trechos, seguindo rios, seguindo cheiros, acompanhando as rotas de herbívoros e usando o terreno como aliado. Uma curva de vegetação, uma elevação baixa, uma margem de bosque que esconde a silhueta. E quando chega o momento de agir, o corpo todo vira uma decisão.
A cauda longa serve como contrapeso, ajudando a manter estabilidade. As pernas fortes sustentam a massa e dão o impulso necessário para um ataque curto, direto, sem desperdício. E a cabeça resolve o resto. Agora, antes de seguir, deixa essa imagem desacelerar. Um grande vale, um rio largo e um T-Rex caminhando sem pressa, como se cada passo fosse parte de um mapa que só ele conhece. Na próxima parte, a gente vai entrar mais fundo no cotidiano. Como era um dia típico desse animal, quando ele descansava, quando se movia, como escolhia o que seguir e o que ignorar. E a gente vai preparar o terreno para a caça, porque caça não é só ataque. Caça é rotina, é leitura do ambiente, é paciência. Por enquanto, deixa o mundo antigo continuar respirando e fica com a ideia principal desta primeira parte. O T-Rex virou rei porque o ecossistema dele permitia grandes presas e porque o corpo dele era uma resposta eficiente para aquele mundo. Um rei não é só tamanho, é encaixe perfeito entre ambiente, energia e decisão. Imagina a luz chegando cedo, suave, atravessando uma névoa baixa que paira sobre o rio. A água está fria na superfície e a margem tem marcas antigas, pegadas de muitas horas de muitos corpos. Um Tyrannosaurus Rex não acorda com urgência. Ele acorda com peso, com lentidão, com um corpo enorme que precisa de tempo para virar movimento. O começo do dia não é um salto. É um ajuste, um respirar mais fundo, um alongar discreto, e por algum tempo quase nada. Predadores grandes passam bastante tempo parados. É uma forma de economizar energia. A energia vale mais do que a pressa. Se a noite foi tranquila, amanhã pode começar com descanso num trecho seco, perto de vegetação mais alta, onde o vento não entrega tanto cheiro. O sol bate só um pouco e o resto fica na sombra. Às vezes, o Tyrannosaurus Rex fica deitado ou agachado, com a cauda estendida como um peso longo no chão. E mesmo parado, ele está atento, porque o mundo ao redor fala o tempo todo. O som de água, o estalo de um galho, o barulho distante de um bando se movendo, o movimento de animais menores escondidos na vegetação. Tudo isso vira informação. E aos poucos o dia empurra o corpo dele para a ação. Quando ele se levanta, não é como um animal leve. Há um momento em que a massa toda decide subir. As pernas firmam. O tronco se ajusta, a cabeça acompanha, e então ele está de pé. Ele não precisa correr para existir. Ele existe e o resto do mundo se organiza ao redor dessa presença. A caminhada começa devagar e segue corredores naturais. Margens de rio, trilhas abertas por herbívoros, passagens onde a vegetação forma túneis de sombra. E existe uma arma silenciosa guiando esses passos. E o olfato, o ar traz histórias, cheiro de lama fresca, cheiro de folhas esmagadas, cheiro de água parada. E às vezes um cheiro diferente, mais denso, que muda a direção do corpo antes mesmo de mudar a direção da cabeça. Carnes, sangue. Um animal que passou por ali não faz muito tempo. O Tyrannosaurus Rex não precisa enxergar tudo para saber que algo aconteceu. Ele conecta sinais. Ele confirma passo a passo, como se cada marca no chão fosse uma frase curta. Quando o sol sobe, a vida se movimenta. Herbívoros grandes precisam comer por muitas horas, se deslocam, param, comem, andam de novo. E isso cria um padrão repetido, como um relógio lento do ecossistema. Se existe um rebanho, existe uma borda. E na borda, às vezes, existe alguém mais lento. Um jovem que ainda não acompanha direito. Um adulto com um ferimento antigo. Um velho cansado. Um corpo que perdeu o ritmo.
O Tyrannosaurus Rex aprende a notar esses detalhes, não como um pensamento complexo, mas como um instinto refinado por necessidade. Ele não vive em frenesi. Ele não precisa provar nada o tempo todo. Ele escolhe porque escolher economiza vida. E mesmo em dias sem caça, ele pode encontrar alimento. Corpos abandonados, um animal que morreu de doença, uma carcaça presa numa margem, trazida pela água e deixada ali como um presente silencioso do rio. Nesse momento, a cabeça vira ferramenta. A mordida vira alavanca. Dentes grossos prendem, quebram, arrancam. O pescoço puxa e o corpo inteiro participa, como se cada pedaço do Tyrannosaurus Rex tivesse sido feito para transformar comida em energia sem desperdício. E depois ele se afasta. Ficar muito tempo no mesmo lugar chama atenção. Atrai pequenos carniceiros. Atrai predadores menores. Atrai disputa. E disputa para um animal tão grande é gasto. E gasto para um rei é risco. Então a rotina se desenha em ciclos simples. Descanso, caminhada lenta, leitura do ambiente, alimentação quando aparece, e descanso de novo. E a outra coisa que organiza esses movimentos. Espaço. Um Tyrannosaurus Rex precisa de território, não como um mapa com fronteiras, mas como uma área de vida, onde água existe, onde presas passam, onde o terreno favorece a aproximação. Ele reconhece locais úteis. Um ponto de travessia no rio. Uma planície onde os herbívoros gostam de ficar. Uma borda de floresta onde a sombra ajuda a ocultar o corpo. E ele volta porque o mundo repete caminhos e o predador aprende onde o mundo repete. Quando a luz começa a cair, o ar esfria um pouco. O som muda, o vento muda, e as sombras crescem como uma segunda pele por cima do chão. O Tyrannosaurus Rex pode parar de novo, deixando o corpo economizar, enquanto os olhos e o nariz continuam trabalhando. E por um instante tudo parece quieto. Só o rio seguindo, só folhas mexendo, só o peso de um animal enorme parado perto da margem, respirando devagar, como se o tempo fosse dele. O cheiro muda primeiro, antes de qualquer coisa. É um detalhe no ar, uma nota mais forte, como terra recém-virada misturada com vida. O Tyrannosaurus Rex para por um instante, não porque está com medo, mas porque está medindo o mundo. Ele não precisa se revelar cedo demais. Ele precisa entender o que está à frente e o que pode dar errado. Numa margem de bosque, a luz entra quebrada, fina, desenhando faixas no chão. E entre essas faixas, o movimento aparece em pedaços. Um bando se deslocando. Corpos grandes, passos repetidos, folhas esmagadas e o som constante de mastigar. Para um predador desse tamanho, a caça não começa com corrida. A caça começa com economia, com silêncio, com o corpo ficando menor do que ele, usando sombra e vegetação para esconder volume. Ele pode caminhar por fora, paralelo, acompanhando o bando à distância, sem pressa. E enquanto caminha, ele procura um tipo específico de desequilíbrio. Um atraso. Uma distância maior entre dois indivíduos. Um animal que vira o corpo com mais esforço. Um jovem que se afasta para comer uma planta mais macia. A natureza não dá garantias, mas ela sempre oferece pequenas diferenças. E o Tyrannosaurus Rex vive de reconhecer essas diferenças. A aproximação é um trabalho lento. Um passo, uma pausa. Outro passo. Às vezes a cabeça baixa um pouco e o pescoço segue como uma coluna pesada, tentando manter o centro de massa estável. Ele não quer ser visto cedo. Se for visto cedo, o bando se organiza. E bando organizado é difícil.
Bando organizado dispersa, corre para terreno aberto ou simplesmente vira um conjunto de riscos. Então o rei espera o momento em que o mundo fica distraído. Quando o vento sopra na direção certa. Quando a vegetação cobre a linha do corpo. Quando o som do rio abafa passos. E há um tipo de ataque que combina com isso. Curto, direto, como uma decisão que não admite repetição. O Tyrannosaurus Rex não precisa de uma perseguição longa para vencer. Ele precisa do impacto certo no ângulo certo. As pernas fortes servem para um avanço rápido em poucos segundos e depois para segurar o peso sem cair. A cauda ajuda a manter equilíbrio, como uma corda esticada por trás do corpo. E quando a distância fica pequena, a cabeça assume. A mordida é o ponto final. É onde o corpo dele se transforma em ferramenta e a ferramenta se transforma em controle. Dentes grossos prendem. A mandíbula fecha com força. E a musculatura do pescoço puxa, como se o mundo inteiro estivesse preso do outro lado. E aqui existe um detalhe importante que explica por que ele virou o rei definitivo. Ele não precisava ser o mais delicado. Ele precisava ser o mais eficiente em terminar o que começa. A caça nesse nível é uma matemática silenciosa. Gastar pouco, arriscar pouco, ganhar muitos. Por isso, muitas vezes, o Tyrannosaurus Rex escolhe alvos que já carregam alguma desvantagem. Um animal ferido, um indivíduo isolado, um jovem que se afastou demais, um momento em que o terreno atrapalha a fuga, como lama perto de água ou vegetação que prende pernas. E mesmo quando o ataque não dá certo, ele não entra em pânico. Ele recua. Ele volta ao ritmo lento. Ele deixa o mundo esquecer que ele estava ali. Porque insistir pode custar caro. Uma queda, uma fratura, um gasto de energia que não volta. Predadores grandes não podem se dar ao luxo de errar muitas vezes. Então eles erram pouco. E quando erram, eles param. Às vezes, o Tyrannosaurus Rex encontra uma carcaça antes de encontrar uma presa viva. E isso também faz parte do ciclo. Um corpo pode aparecer depois de uma enchente, depois de uma doença, depois de uma disputa entre herbívoros. E o rei não ignora isso. Ele se aproxima com cautela porque carcaça atrai companhia. Animais menores podem estar por perto, e mesmo que não sejam ameaça real, eles aumentam ruído, aumentam risco, aumentam confusão. Então ele chega, impõe presença e o mundo abre caminho. A maioria dos pequenos se afasta, porque a diferença de tamanho resolve a conversa antes dela começar. E ali, sem pressa, ele se alimenta. Não como um banquete barulhento, mas como uma tarefa. Puxar, quebrar, separar partes com a força da mandíbula e do pescoço. E depois, novamente, ele se afasta. O rei não fica preso ao lugar da comida. Ele precisa continuar móvel, continuar invisível quando quer, continuar dono do silêncio. Agora, imagina o fim de tarde nesse mundo. O vento esfriando um pouco. A luz mais baixa, dourada, e o rio mais escuro. Se o Tyrannosaurus Rex caçou e comeu, ele pode procurar um ponto seguro para descansar, um lugar com boa visão e com rotas de saída fáceis. Um trecho mais alto, uma área aberta perto de vegetação. Um lugar onde ele sente vibrações no chão antes de ver qualquer aproximação. E então o corpo volta à economia. Respiração lenta, olhos atentos por um tempo e depois mais pesados, como se a noite fosse um cobertor antigo caindo por cima de tudo. E no meio desse descanso, existe uma verdade simples que acompanha o ciclo dele. A caça não é um espetáculo constante. A caça é um evento e o resto é espera. A espera inteligente.
Espera pesada. Espera de quem domina o próprio gasto e por isso consegue dominar o próprio mundo. O rio segue sem se importar com reis. Mas o Tyrannosaurus Rex, quando passa, deixa o silêncio diferente. O Tyrannosaurus Rex carrega o próprio mundo no corpo. Cada osso parece ter sido moldado para aguentar impacto, peso e repetição. Quando ele caminha, a terra sente antes dos olhos verem. A vibração sobe pelo chão, atravessa raízes, atravessa lama e chega nos pés de outros animais como um aviso discreto. A cabeça dele é o centro de tudo, não só pelo tamanho, mas pela forma como foi construída para suportar força. O crânio é robusto, com áreas reforçadas, como se tivesse aprendido ao longo de milhões de anos que morder não é apenas fechar a boca, é segurar. É pressionar, é transformar segundos em resultado. E dentro dessa cabeça existe outra peça silenciosa do reinado: a percepção. O Tyrannosaurus Rex vive num ambiente cheio de obstáculos, vegetação, curvas de rio, neblina, chuva. Nem sempre dá para ver longe. Então ele depende de sinais que não são só visão. O ar é uma estrada invisível, e nele viajam cheiros de água, folhas, sangue, carcaça e também o cheiro de outros grandes corpos. Um predador grande não precisa de detalhes, ele precisa de direção. E a direção, muitas vezes, vem do que o vento traz. Às vezes, ele levanta um pouco a cabeça, como se medisse a corrente do ar. E então segue, sem pressa, para onde faz sentido. O corpo dele também fala sobre o tempo, porque um rei não nasce rei. Ele vira. Um Tyrannosaurus Rex começa pequeno, frágil o bastante para ser vulnerável e rápido o bastante para precisar fugir. No início, o mundo não abre caminho. O mundo empurra. Enquanto cresce, ele atravessa uma fase em que o corpo é mais leve, mais esguio, com pernas mais longas em proporção e uma vida mais inquieta. Essa fase é feita de risco, de aprender caminhos, de aprender o cheiro do perigo, de aprender a hora de se esconder. Ele não domina o ecossistema desde o primeiro dia. Ele passa anos existindo nas bordas, como uma sombra menor, tentando não chamar a atenção do que é maior. E aos poucos o corpo começa a mudar de novo. O peito fica mais profundo. A cabeça ganha mais massa. A mordida ganha mais promessa. Existe um momento em que crescer deixa de ser só aumentar e passa a ser virar outra coisa. Um animal que antes precisava evitar conflito, agora começa a suportar. E suportar muda o comportamento. Um Tyrannosaurus Rex jovem pode se alimentar de presas menores, de carcaças mais fáceis, de oportunidades que não exigem confronto com grandes herbívoros. Ele pode seguir rastros, mas com mais cautela. Ele pode observar a distância, aprendendo padrões, aprendendo rotas, aprendendo onde a água fica mais rasa, onde a lama prende mais. E conforme o corpo pesa mais, o mundo começa a ceder. Não porque o mundo quer, mas porque o tamanho vira argumento. Quando o Tyrannosaurus Rex chega à fase adulta, ele carrega cicatrizes do caminho. Marcas de quedas, marcas de disputa, marcas de mordidas, às vezes como se outros da mesma espécie também participassem da história dele, de um jeito duro, direto, sem cerimônia. Essas marcas não precisam de drama, elas só existem. São um registro silencioso de que viver grande é viver com atrito. O dia de um adulto é mais lento do que o dia de um jovem. Não por preguiça, mas por estratégia. A massa cobra conta. Cada corrida é cara. Cada erro é caro. Então o rei aprende a se mover como quem economiza futuro. E quando ele encontra outro Tyrannosaurus Rex, a cena não é necessariamente uma batalha. Pode ser distância, pode ser avaliação.
Pode ser uma aproximação cuidadosa, como dois pesos se reconhecendo no mesmo território. Às vezes pode haver disputa, porque território é alimento e alimento é vida. Às vezes pode haver tolerância curta, porque o mundo é grande e a pressa não ajuda. E existe um ciclo que pede continuidade. É reprodução. Num período do ano ou em certos momentos do ambiente, um adulto pode buscar sinais de outro, seguir cheiro, seguir trilha e se aproximar de forma menos agressiva, mais cautelosa, como se a energia fosse usada com outra finalidade. A procriação nesse mundo não é romance, é necessidade. É o impulso antigo de manter a espécie andando no tempo. Depois, ovos, ninho, e um começo frágil de novo, escondido entre vegetação, num lugar onde a umidade não destrói tudo e onde a chance existe, mesmo pequena. E então a vida recomeça, pequena, leve, vulnerável. Enquanto isso, o adulto continua fazendo o que sempre faz. Respirar, andar, esperar, comer quando aparece, dormir quando o corpo pede. E o reinado dele não é um trono, é um ciclo. Um ciclo que só funciona porque o corpo, o ambiente e o comportamento encaixam, como peças antigas que se encontram no escuro. A água do rio continua seguindo e as folhas continuam caindo. E o Tyrannosaurus Rex, em algum ponto dessa paisagem, segue existindo como um peso vivo, carregando o tempo nas costas. Num trecho mais alto da planície, onde o chão é mais firme e a vegetação faz sombra, o ar muda de novo. Não é cheiro de carcaça, não é cheiro de medo. É um cheiro de presença próxima de outro corpo grande de mesma espécie. O encontro entre dois Tyrannosaurus Rex adultos não precisa ser barulhento. Pode começar com distância, com avaliação, com passos lentos que não se apressam. A natureza, às vezes, resolve coisas importantes em silêncio. A aproximação pode ser cautelosa, porque um adulto desse tamanho não quer se machucar por impulso. Um osso quebrado aqui não é só dor, é risco de morrer depois. Então o corpo fala com postura, com direção, com o jeito de ocupar o espaço. E quando a reprodução acontece, ela não é romance, é continuidade. É o ciclo pedindo para a espécie não terminar ali. Depois, o mundo muda de foco. Sai do encontro, entra no ninho. A gente não tem como ver esse ninho como se fosse hoje, mas dá para imaginar o que faria sentido naquele ambiente. Um lugar um pouco mais protegido de enchentes. Um chão que não afunde fácil. Uma área com alguma cobertura de vegetação, mas não tão fechada a ponto de virar armadilha. O ninho pode ser uma depressão no solo, uma área preparada com o que existe ao redor. E então chegam os ovos, pequenos demais para o tamanho do animal que os colocou ali. A vida sempre começa menor do que o mundo. O período de espera é longo, e é estranho pensar nisso num predador tão poderoso. Porque nesse tempo não existe caça gloriosa, não existe domínio. Existe vigilância, paciência e risco. Ovos atraem fomes, atraem pequenos predadores, atraem oportunistas, atraem o tipo de perigo que não enfrenta um adulto de frente, mas espera uma distração. E mesmo que um Tyrannosaurus Rex adulto seja quase intocável, o ninho não é. O ninho é vulnerável, e a vulnerabilidade deixa o mundo mais atento. Por isso, faz sentido imaginar que a área do ninho não fique muito longe de água, mas também não fique tão perto que a enchente leve tudo. Faz sentido imaginar caminhadas curtas, idas e voltas, uma rotina que tenta equilibrar alimento e proteção. E quando chega o momento, a vida rompe a casca. Sem espetáculo, sem anúncio, só uma insistência pequena e depois um corpo novo, respirando pela primeira vez naquele ar antigo. Um filhote não nasce rei. Ele nasce frágil, leve, com olhos que precisam aprender o tamanho do mundo.
Ele nasce num chão que pode ser frio de manhã e quente demais ao meio-dia. Ele nasce num lugar onde qualquer sombra pode esconder um perigo. Os primeiros dias são quase invisíveis. Um filhote pode ficar quieto, escondido entre vegetação, usando o próprio silêncio como defesa. Ele pode se mover pouco, porque se mover chama a atenção. E comer no início não é rasgar grandes presas. É sobreviver com o que é possível. Pequenos animais, restos macios, o que cabe na boca, o que o corpo consegue digerir. É um ciclo que começa com coisas simples. Respirar, aquecer, beber águas, evitar. E o tempo faz o resto. Dia após dia, o corpo cresce e cada centímetro muda a lista de perigos. O que ontem era ameaça mortal, amanhã vira só um susto distante. Mas o mundo não facilita. A maioria não chega longe. A maioria some antes de virar história. E os que ficam, ficam porque aprenderam um jeito certo de existir naquele cenário. E assim, debaixo de árvores antigas, com o rio correndo perto, a vida do Tyrannosaurus Rex recomeça, pequena e silenciosa, como se o rei definitivo nascesse outra vez em segredo. A noite cai, a temperatura desce um pouco, e o ninho, se ainda existe, vira um ponto escuro no meio do mundo. E dentro desse ponto escuro, a sobrevivência continua trabalhando sem parar. O filhote cresce sem perceber que está crescendo. Ele só sente fome e depois sente menos fome. Sente medo e depois sente um medo diferente, mais espaçado, mais raro. Com o tempo, o corpo começa a ganhar velocidade. As pernas ficam mais fortes, mais prontas para disparos curtos. A cabeça ainda não é a cabeça de um adulto, mas já carrega intenção. E é nessa fase que a vida fica mais inquieta. Porque o jovem não é pequeno o suficiente para desaparecer em qualquer lugar e ainda não é grande o suficiente para impor silêncio. Ele vive num meio-termo, e meio-termo é sempre perigoso. O dia dele pode ser mais ativo, mais busca, mais deslocamento, mais tentativa. Ele pode seguir trilhas de pequenos animais. Pode caçar sozinho coisas menores, usando surpresa e rapidez. Pode se aproximar de carcaças quando o risco parece baixo e recuar quando o risco muda. A paisagem vira escola. Cada margem de rio ensina um tipo de lama. Cada floresta ensina um tipo de sombra. Cada vento ensina o valor de estar contra ou a favor. E aos poucos ele aprende o que um adulto já sabe no corpo: que não existe vitória sem economia, que energia é uma moeda e gastar errado cobra juros. A alimentação muda junto com o tamanho. O que antes era suficiente vira pouco, e o jovem começa a olhar para presas maiores com outra matemática. Ele observa rebanhos à distância. Ele nota a borda do grupo. Ele percebe o animal que se separa por um segundo. E ele aprende, mesmo sem atacar, a reconhecer oportunidade. Existe um tipo de aprendizado que acontece só olhando, só repetindo a leitura do ambiente até ela virar instinto. E então chega um período de mudança mais forte, quando o corpo acelera crescimento e a estrutura começa a virar a estrutura do rei. Mais massa, mais peito, mais musculatura no pescoço, mais força nas mandíbulas. A mordida se transforma de algo que prende para algo que domina. Nesse ponto, o jovem já não depende tanto de pequenos alvos. Ele pode arriscar mais, escolher momentos melhores, aproveitar carcaças com mais autoridade. E o mundo, lentamente, começa a ceder espaço. Mesmo assim, ele ainda não é intocável. Ele ainda pode se machucar. Ele ainda pode perder para o azar, para a queda, para a doença, para a fome de um período difícil. O reinado, antes de existir, precisa atravessar essa ponte.
a ponte do crescimento. E quando a ponte termina, o adulto aparece quase como uma paisagem nova. Mais lento, mais pesado, mais definitivo. Um adulto não precisa provar velocidade para ser temido. Ele precisa provar presença. E presença num predador desse tamanho é um tipo de silêncio que ocupa tudo. O dia do adulto pode ter longos intervalos de descanso. Uma boa parte do tempo é recuperação, digestão e espera. Porque um corpo enorme tem seu próprio ritmo interno, e esse ritmo não combina com pressa. Ele se move quando precisa, e quando se move, ele sabe onde está indo. Rios, trilhas, planícies, bordas de floresta, pontos de passagem. O mapa dele é feito de repetição e resultado. E então a vida segue, ano após ano, até o corpo começar a cobrar outra conta. A conta do desgaste. Dentes que quebram, ossos que doem, cicatrizes que endurecem, e um tipo de cansaço que não aparece de um dia para o outro. O fim na natureza raramente é dramático. Às vezes é só um dia em que o corpo não responde igual. Um dia em que a caça não vale o risco. Um dia em que a água fica mais importante do que o território. E mesmo um rei definitivo, no final, volta a ser parte do ciclo que sempre esteve acima dele. O ciclo de virar alimento para outros, de virar osso, de virar registro, e milhões de anos depois virar nome, virar símbolo, virar história contada em voz baixa para alguém que só quer dormir tranquilo, imaginando um mundo antigo, lento e distante. O rio continua, a floresta continua, e em algum ponto desse tempo profundo, a vida do Tyrannosaurus Rex se fecha como uma curva e o silêncio volta a ocupar o lugar. O ar da planície não é igual o tempo todo. Em certos dias ele vem seco, com poeira fina. Em outros ele vem úmido, pesado, com promessa de chuva. E o Tyrannosaurus Rex vive dentro dessas mudanças. Ele sente a diferença na pele, no nariz, na forma como o cheiro se espalha. Um vento forte carrega informação, mas também apaga trilhas. Um vento fraco deixa o cheiro parado, concentrado em bolsões. E o predador aprende a ler isso sem pensar, como se o corpo dele fosse um instrumento afinado para o ambiente. A visão ajuda, mas nem sempre é a peça principal. Porque naquele mundo, muita coisa se esconde atrás de folhas, atrás de troncos, atrás de curvas do terreno. E o que não se vê, às vezes, se encontra pelo som e pelo cheiro. Um bando grande faz barulho mesmo quando tenta ser discreto. É a passos, a mastigar, a respiração coletiva, a folhas quebrando. E no meio desse conjunto existe sempre um ritmo. O Tyrannosaurus Rex percebe ritmos. Quando um ritmo falha, algo está errado. Quando o bando muda a velocidade de repente, algo assustou. Quando uma parte do grupo se afasta, algo abriu espaço. E o cérebro, nesse tipo de vida, não precisa de poesia. Ele precisa de decisão. Decidir rápido quando o mundo oferece uma chance. A inteligência para um predador é muitas vezes isso. Não é fazer planos longos. É reconhecer o que importa e agir sem desperdiçar energia. O corpo inteiro do Tyrannosaurus Rex foi feito para economizar e finalizar. Ele anda muito mais do que corre. Ele espera muito mais do que ataca. E quando ataca, não quer repetir. Por isso, a aproximação é uma arte de ficar invisível mesmo sendo grande. Ele usa terreno. Ele usa sombra. Ele usa o momento em que a presa baixa a guarda. Uma curva de rio pode esconder metade do corpo. Uma faixa de vegetação alta pode quebrar a silhueta. Uma pequena elevação pode permitir que ele veja sem ser visto. E há também o silêncio. O silêncio que um predador grande aprende a carregar.
O passo dele, pesado, ainda assim pode ser controlado. A pata encontra o chão com intenção. Ele evita galhos secos quando consegue. Ele pisa onde a terra é mais macia. E quando a distância diminui, tudo fica mais simples. Não há corrida longas, há explosão curta, há impacto, há mandíbulas. Depois volta a calma. O ritmo desacelera. O corpo volta a ser economia. E então vem a parte do dia que pouca gente imagina. O descanso verdadeiro. Depois de comer, o Tyrannosaurus Rex precisa digerir. Se digerir num corpo enorme é trabalho interno. É calor, é lentidão, é ficar parado deixando o mundo passar ao redor. Nesses períodos, ele pode procurar um lugar com visão ampla. Um trecho ligeiramente mais alto. Uma borda de floresta. Um ponto onde ele enxerga aproximações antes que virem surpresa. E ali ele fica, respira, pisca devagar. O peito sobe e desce como uma maré lenta. Às vezes, outros animais se aproximam à distância. Não para enfrentar, mas para entender. Porque um predador desse tamanho muda o comportamento do ecossistema mesmo parado. A presença dele reorganiza trajetórias. Herbívoros evitam certas margens de rio. Bandos escolhem caminhos mais abertos. Animais menores ficam mais escondidos. É assim que um rei governa sem precisar lutar o tempo todo. Ele governa pelo efeito que causa antes mesmo de agir. E de vez em quando aparece outro da mesma espécie. O encontro pode ser tenso, porque dois corpos enormes dividindo recursos não é simples. Mas nem sempre vira batalha. Às vezes, a distância resolve. Um se afasta, o outro continua. Às vezes, há uma aproximação, uma avaliação, e depois cada um segue para um lado. E quando há conflito, ele tende a ser curto, porque prolongar conflito é risco. Um erro num corpo desse tamanho custa caro. Então, mesmo entre reis, a economia continua mandando. Com o tempo, o Tyrannosaurus Rex aprende o próprio território como uma memória física. Ele sabe onde a água fica mais rasa. Ele sabe onde a lama prende mais. Ele sabe onde os herbívoros costumam atravessar. E quando o dia termina, ele pode voltar para um lugar que já conhece, um lugar que já foi seguro antes. A noite naquele mundo não é silenciosa como a nossa. Há insetos, as águas, há folhas, há animais se movendo sem serem vistos. E o Tyrannosaurus Rex, mesmo descansando, continua sendo um ponto de gravidade no escuro. Ele não precisa se mexer para existir. Basta respirar e a paisagem já se lembra de quem está ali. A estação muda devagar, quase sem aviso. Mas o ambiente entrega sinais. O rio fica mais alto depois de dias de chuva. O chão fica mais macio e as pegadas ficam mais profundas. A vegetação cresce mais rápida, mais densa e certos caminhos ficam mais fechados. Em outros períodos, a água baixa. A margem fica larga. A terra abre pequenas rachaduras. E o cheiro do mundo muda, mais seco, mais áspero. O Tyrannosaurus Rex atravessa essas mudanças como atravessa o próprio dia. Sem pressa, ajustando o comportamento ao que o ambiente permite. Quando há muita chuva, a caça pode ficar mais difícil em alguns lugares, porque a lama segura, porque o som muda, porque a visibilidade cai. Mas a chuva também traz oportunidade. Animais escorregam, animais se separam, animais cansam mais rápido, e o predador aprende a usar o que o clima oferece. Quando o tempo fica mais seco, os bandos podem se concentrar mais perto de água. E isso cria encontros. Encontros criam disputa. E disputa cria vulnerabilidade.
Um herbívoro que briga com outro pode se ferir. Um jovem pode ser empurrado para longe do centro do grupo. E essas pequenas falhas viram portas abertas. O Tyrannosaurus Rex não precisa provocar o caos. O mundo provoca sozinho. Ele só precisa estar perto o bastante para aproveitar. E às vezes a vida do rei se cruza com a dor. Porque nenhum corpo grande passa ileso pelo tempo. Uma queda numa margem escorregadia. Um osso que trinca. Um dente que quebra ao morder algo duro demais. Uma infecção que começa pequena e cresce como um fogo escondido. O predador adulto sente isso. E quando sente, ele muda. Ele anda menos. Ele escolhe caminhos mais fáceis. Ele depende mais de oportunidade do que de risco. Ele pode se alimentar mais de carcaças, porque caçar exige explosão, e explosão exige um corpo inteiro. A cura, quando acontece, acontece devagar. O corpo tenta fechar feridas. O corpo tenta continuar. E o Tyrannosaurus Rex, nesse período, vira ainda mais economia. Dias longos de descanso. Movimentos curtos e uma atenção maior ao ambiente, porque fraqueza muda tudo. Mas mesmo um rei ferido ainda é grande, ainda é perigoso, ainda impõe distância. Animais menores evitam se aproximar demais, e se aproximam só quando têm certeza de que podem escapar. É assim que o ecossistema mede o poder, não pelo título, mas pelo risco. O risco de chegar perto. O tempo também traz outra coisa. Cicatrizes. Cicatrizes viram mapas no corpo. Mapas de lutas curtas. Mapas de mordidas recebidas. Mapas de momentos em que a vida quase saiu do trilho e voltou. E o Tyrannosaurus Rex carrega esses mapas como parte do reinado. Um reinado que não é limpo, não é perfeito, não é feito de vitórias completas. É feito de continuar. Quando o corpo está bem, ele volta à rotina de sempre. Caminhar, esperar, cheirar o vento, escolher o que vale. Quando o corpo está gastando, ele fica mais conservador. E isso pode durar dias, semanas, meses. Até que em algum momento a balança muda de lado. E o mundo começa a cobrar mais do que entrega. A água continua existindo, mas fica longe. O alimento continua existindo, mas fica caro. E o corpo pesado começa a pedir uma coisa simples: menos risco. Nessa fase, o Tyrannosaurus Rex pode ficar mais perto de rios e áreas abertas, onde a visão ajuda, onde o deslocamento é mais seguro. Pode evitar terrenos fechados, onde uma surpresa vira queda. E ainda assim ele segue sendo o rei definitivo daquele mundo, não porque é invencível, mas porque, por quase toda a vida, ele foi o melhor encaixe possível entre força, decisão e oportunidade. Ele atravessa a estação como atravessa a noite, respirando devagar, deixando o tempo passar, com a paisagem se curvando ao redor do peso dele. Às vezes, o Tyrannosaurus Rex não encontra só comida. Ele encontra presença, um rastro mais pesado, uma pegada profunda demais para ser de qualquer outro animal daquela paisagem. E um cheiro que não vem de sangue nem de carcaça, mas de um corpo parecido com o dele. Outro Tyrannosaurus Rex. Nesse mundo antigo, a distância entre dois adultos pode ser uma regra silenciosa. Não porque exista um acordo, mas porque dividir o mesmo espaço custa energia e energia é vida. Quando dois grandes predadores se aproximam, a primeira conversa não é uma luta. É um aviso, é postura, é direção, é a forma como cada um ocupa o chão. Um deles pode parar e ficar imóvel, como uma pedra viva. O outro pode reduzir o passo e levantar a cabeça um pouco, como se quisesse ser visto do jeito certo. E então vem o teste mais simples.
Quem cede primeiro. Às vezes se afasta, não por medo, mas por cálculos, porque não vale a pena transformar um dia normal em risco de fratura. Mas nem todo encontro precisa ser afastamento. Em certos períodos, o encontro pode significar continuidade. Pode significar reprodução. O ambiente muda, a estação muda, a oferta de alimento muda e o corpo responde com impulsos antigos. O cheiro muda, o interesse muda e o predador que costuma ser distância pode virar aproximação cuidadosa. Não existe delicadeza como a nossa. Existe tolerância breve. Existe contato que dura o suficiente para o ciclo seguir. E depois, novamente, cada um volta a ser seu próprio território. O que a gente imagina, com calma, é um conjunto de sinais que fazem sentido para um animal desse tipo. Cheiro como guia, som baixo possivelmente como aviso, movimento lento para evitar erro, porque um corpo enorme não pode se permitir precipitação. Até a reprodução precisa ser economia. Depois disso, o mundo volta ao chão, ao ninho, aos ovos e à parte mais frágil de todo o reinado. A gente não tem como ver esse cuidado com certeza, e é importante manter esse silêncio respeitoso do que não dá para afirmar sem exagero. Mas dá para imaginar o que seria necessário, pelo menos por um tempo. Proteger ovos exige vigiar. Exige escolher lugar, exige afastar oportunistas, exige não deixar que o ninho vire anúncio para todo predador menor do vale. E mesmo que um adulto seja forte, o ninho não é. O ninho é a parte do rei que não tem dentes. Então, por algum período, faz sentido imaginar um adulto mantendo a área mais limpa, mais silenciosa, mais segura. Faz sentido imaginar idas e voltas curtas e um padrão de retorno. E então vêm os filhotes, e com eles o mundo recomeça pequeno. Filhotes não dominam. Filhotes se escondem. Filhotes aprendem a ficar quietos. Filhotes crescem com pressa, porque crescer é a única defesa que o tempo dá. E o Tyrannosaurus Rex adulto segue vivendo ao redor disso, sem que a vida vire história, sem que o ciclo vire espetáculo. Só rotina, só sobrevivência. Em alguns dias, a presença de filhotes pode mudar o comportamento de outros animais. Pode criar um campo de cautela ao redor do ninho. Pode fazer pequenos predadores evitarem certas sombras. Pode fazer carniceiros esperarem mais longe. E mesmo assim, a natureza não faz promessas, nem para reis, nem para descendentes. O que permanece é o impulso de continuar e a dureza do mundo que decide quem consegue. O Tyrannosaurus Rex vira rei definitivo não por ser uma exceção mágica, mas por atravessar o ciclo inteiro com um conjunto de vantagens que funcionam juntas. Corpo feito para impacto, mandíbula feita para decisão, e comportamento feito para economia. E dentro disso, até o encontro com outro da mesma espécie deixa de ser drama e vira parte do relógio lento do tempo profundo. Quando a vida vai passando, o corpo começa a cobrar pequenos preços. Um dente que lasca ao morder algo duro demais. Uma dor que aparece na perna depois de uma caminhada longa. Uma cicatriz que endurece e puxa a pele. Nada disso derruba um rei de uma vez. O que derruba quase sempre é a soma. O Tyrannosaurus Rex envelhece como envelhecem todos os animais grandes, ficando mais cuidadoso, ficando menos disposto a gastar energia em coisas que não garantem retorno. O passo pode ficar mais lento. A pausa pode ficar mais longa. A escolha de terreno pode ficar mais conservadora. Ele ainda consegue comer. Ainda consegue impor distância. Ainda consegue existir como o centro de gravidade do ecossistema.
mas começa a existir com mais prudência. E prudência para um predador muda o cardápio, mudam as oportunidades, muda a forma de se aproximar. Às vezes, a caça-viva fica cara demais, porque a caça-viva pode chutar, pode correr, pode reagir. E reação significa impacto no corpo. Então, a carcaça ganha mais valor. O corpo que o rio trouxe, o animal que caiu e não levantou, o que morreu de doença, ou de fome, ou de ferimento. E o Tyrannosaurus Rex faz o que muitos predadores fazem quando o tempo pesa. Se ele aproveita, ele não desperdiça. Se ele encontra uma carcaça, ele come com calma. E come como quem conhece o trabalho do próprio corpo. Puxar, quebrar, separar, engolir, descansar. Depois ele se afasta porque ficar preso a um ponto é risco. E risco é coisa que o envelhecimento não tolera bem. Com o tempo, a doença pode aparecer. Uma infecção, uma ferida que não fecha direito, um parasita que rouba energia. O corpo tenta resolver, mas resolver custa. E custa mais quando já existe desgaste. Então, em algum momento, chega um dia comum, sem trovão, sem anúncio, em que o mundo fica um pouco maior do que o corpo. A água fica mais longe do que deveria. A fome dura mais do que o normal. E o descanso não devolve a força de antes. O fim pode acontecer perto de um rio, porque rios atraem vida e vida atrai chance. Pode acontecer numa planície aberta, onde o animal tenta manter visão ampla. Pode acontecer em silêncio, como se a natureza guardasse esse momento sem cerimônia. E quando um Tyrannosaurus Rex morre, ele não vira lembrança imediatamente. Ele vira matéria. Outros animais chegam. Caronteadores pequenos, insetos. É depois o tempo. O tempo que seca, o tempo que cobre, o tempo que empurra lama por cima de ossos, o tempo que transforma o que era corpo em registro. E esse registro não é completo. Ele é fragmento, ele é pedaço, ele é dente isolado, ele é uma vértebra, ele é um osso do quadril. Mas mesmo em pedaços, ele ainda carrega a assinatura. Porque a mordida deixa marcas, porque o crânio é reconhecível, porque o tamanho não mente. E é assim que, milhões de anos depois, a gente encontra o rei definitivo não como animal, mas como pista. Uma pista que atravessou eras inteiras sem se desfazer completamente. E quando a gente monta essa pista, quando junta os ossos, quando compara, quando mede, quando refaz o formato do corpo, a imagem volta. Não como filme, como possibilidade sustentada por pedra. O Tyrannosaurus Rex virou o rei definitivo porque, dentro do mundo dele, ele era o grande predador que melhor transformava a oportunidade em sobrevivência. E porque depois, no nosso mundo, ele virou símbolo. Símbolo de força, símbolo de tempo profundo, símbolo de um planeta que já foi outro e que guardou memória no chão. E agora, no silêncio do presente, essa memória vira apenas uma cena lenta na sua cabeça. Um rio antigo, uma floresta úmida, e um Tyrannosaurus Rex atravessando a margem sem pressa, pesado e inevitável, como se o próprio tempo abrisse caminho. Em algum momento, o mundo antigo desaparece de vista, mas não desaparece de verdade. Ele se esconde. A lama cobre o que ficou no chão. A areia chega depois. E a água, às vezes, passa por cima como se estivesse apagando rastros. O corpo do Tyrannosaurus Rex, quando deixa de ser corpo, vira matéria quieta. Vira osso, vira dente, vira fragmento. E o tempo não tem pressa. O tempo aperta, comprime, empurra minerais para dentro do que era vivo. E pouco a pouco o que era carne vira pedras. Não é um milagre rápido,
É um processo lento, silencioso, paciente. E um dia, muito depois, em outra era do planeta, alguém encontra um pedaço disso. Um osso que não combina com o chão ao redor. Uma textura diferente. Uma forma que parece ter sido guardada de propósito. Aí começa outro tipo de caça. Uma caça sem dentes. Uma caça com pincel. O som é leve, raspando areia, tirando poeira, revelando curvas. Cada pedacinho que aparece é uma confirmação de que aquele mundo existiu. Não como lenda, mas como realidade enterrada. E quando os ossos do Tyrannosaurus Rex aparecem, mesmo quebrados, mesmo incompletos, eles parecem carregar presença. A cabeça, quando é encontrada, diz muito sem dizer palavra nenhuma. O formato robusto, a estrutura feita para a força, o tipo de dente que não sugere delicadeza. Aí a imagem se monta na mente de quem vê. E essa imagem é difícil de esquecer. Porque o Tyrannosaurus Rex não é só grande, ele é reconhecível. A silhueta dele parece um símbolo antigo, simples, direto. Cabeça grande, tronco pesado, cauda longa, pernas firmes. E esse símbolo encaixa numa ideia humana muito antiga também. A ideia do topo, a ideia do último predador, a ideia do rei. Mas o que faz ele virar o rei definitivo não é só o jeito como a gente conta. É o jeito como as evidências apontam para um animal que dominava o próprio ecossistema. Ele viveu num ambiente com presas grandes. Teve um corpo compatível com essas presas. Teve uma mordida compatível com terminar rápido. E teve um comportamento compatível com economizar energia, esperar, escolher e agir só quando valia a pena. Esse conjunto é raro, e quando existe, ele marca o mundo ao redor. Até os ossos das presas podem carregar sinais disso. Marcas de mordida, fraturas compatíveis com pressão. Pistas que não contam tudo, mas contam o suficiente para a imagem ficar de pé. E é por isso que mesmo quando mudam detalhes ao longo dos anos, mesmo quando a ciência ajusta, refina, corrige, o lugar do Tyrannosaurus Rex continua alto. Porque a base não cai. A base é um encaixe sólido entre ambiente e corpo. E então, aos poucos, o rei definitivo sai da terra e entra no nosso mundo. Vira esqueleto montado, vira vitrines, vira sala silenciosa de museu. E museus têm um tipo de calma que combina com essa história. A luz é baixa, o chão é frio, e o som dos passos parece respeitar o tamanho do que está ali. Você olha para cima e vê costelas como arcos. Vê a curva da cauda como uma linha que atravessa o ar. Vê a cabeça e entende, mesmo sem estudar nada, que aquilo foi um predador de verdade. E ainda assim, ele não está mais caçando. Ele está quieto. Ele virou memória. Uma memória tão forte que atravessa gerações. Uma memória que fica porque junta duas coisas ao mesmo tempo. A realidade do que foi e o símbolo do que representa. Força, mas também tempo. Medo, mas também fascínio, e um tipo de silêncio antigo guardado dentro de pedra. E quando você pensa nisso tudo, bem devagar, a imagem vai ficando suave. Não é um monstro correndo, é um animal existindo no ritmo do próprio mundo. Um rio, uma floresta, um vento carregando cheiro. E um Tyrannosaurus Rex se movendo sem pressa, como parte natural daquela paisagem. A noite de hoje não é a noite do Cretáceo, mas ela pode emprestar o mesmo silêncio. Você pode imaginar a paisagem antiga como se fosse um lugar distante, coberto por neblina. Não uma neblina que esconde por medo, mas uma neblina que suaviza tudo. No fundo dessa imagem existe um rio largo. A água corre lenta.
Ela reflete pouca luz e ainda assim guia o caminho. Perto do rio, a vegetação se move com o vento e o vento carrega cheiros que a gente não conhece mais. Cheiro de folhas antigas, cheiro de barro quente, cheiro de chuva que está longe. E dentro disso, o Tyrannosaurus Rex segue o próprio ritmo. Ele não tem pressa, ele não desperdiça. Ele acorda devagar porque um corpo grande precisa de tempo. Ele observa porque observar economiza vida. Ele caminha mais do que corre porque correr custa. Ele caça quando vale. Ele aproveita quando aparece. Ele descansa por longos períodos, porque o corpo dele é um trabalho constante de equilíbrio, de gestão e manutenção. Ele cresce, passa pela fase frágil, passa pela fase inquieta e chega à fase definitiva, quando a presença dele reorganiza o mundo ao redor. Ele encontra outros da mesma espécie, às vezes com distância, às vezes com tensão, às vezes seguindo o impulso antigo de continuar a linha da vida. E em algum ponto o ciclo recomeça em ovos pequenos, escondidos num lugar onde a chance é possível. E por fim o tempo vence como vence todos, dente por dente, passo por passo, até que o corpo vira silêncio de novo. Aí o planeta cobre, guarda, transforma em pedra. E a história fica escondida por milhões de anos, esperando ser encontrada como pista. E é isso que faz o Tyrannosaurus Rex virar o rei definitivo. Não um rei de trono, um rei de encaixe. Um animal que combinou com o próprio mundo de um jeito tão eficiente que deixou marcas na paisagem, nas presas e depois na nossa imaginação. Agora deixa essa imagem ficar mais lenta. Um vale antigo, um rio escuro, o vento soprando baixo e um Tyrannosaurus Rex atravessando a margem sem pressa, como se o tempo abrisse espaço para ele passar. E conforme a cena se afasta, ela fica menor, mais distante, mais tranquila. Como se estivesse sendo guardada numa caixa fechada, lá no fundo da mente. Você não precisa segurar nada. Não precisa lembrar de detalhes. É só deixar o mundo antigo ficar quieto, como um sonho sem esforço. A água segue, as folhas seguem, e o rei definitivo, no fim, vira apenas uma sombra suave atravessando um planeta que já não existe do mesmo jeito. E tudo isso pode ficar distante o bastante para o seu corpo descansar. Respiração lenta, olhos pesados e um silêncio confortável ocupando o lugar onde antes havia história.